a minha história do diagnóstico em si, né? Ela foi como de muitas mulheres adultas, porque ela começou quando eu engravidei, tive um casal de gêmeos. E um dos meus filhos, ele já desde cedo demonstrava características autistas. Então, antes dele fazer 2 anos, a pediatra já falou, olha, eu recomendo que vocês levem ele em uma psicopedagoga ou uma neuropediatra para ele ser avaliado, porque ele não é reativo como uma criança típica, ele era mais quieto, ele não verbalizava nada, com 2 anos ele ainda não balbuciava muitas coisas. Então ela falou, olha, leva numa neuropediatra para avaliar. Aí fomos à neuropediatra e ela recomendou fazermos testes com uma psicopedagoga. E essa psicopedagoga foi uma pessoa assim, que foi um ponto muito importante na história da minha família como um todo. Porque a gente começou a fazer o tratamento do meu filho e com 1 semana a gente percebeu, assim, até os 2 anos, ele não deixava a gente nem fazer carinho nele. Ele não deixava a gente tocar nele. Ele só permitia o toque quando ele nos buscava. A gente não podia fazer carinho, não abraçava. E com 1 semana já, com 2 sessões, ele já estava pedindo para fazer. Mãe, tipo, pegou minha mão e passou assim nele, sabe? O que está acontecendo? Eu comecei a ficar muito interessada no autismo. Aí eu hiperfoquei de vez. Eu caí no buraco do hiperfoco. Cara, eu preciso estudar isso, eu preciso entender o que está acontecendo. Por que essa criança é assim? E eu me identificava muito com ele, quando ele era tranquilo, uma criança boazinha, ele não dava trabalho nenhum, não chorava quase. E a minha mãe falava que eu era igualzinha a ele quando era criança, né? Aí, minha filha, eu comecei a estudar, saber o que é autismo, o que não é. E até que um dia, a gente, numa reunião da devolutiva da psicopedagoga, ela falou assim, olha, o autismo é hereditário, tá? Então, era bom que os pais, assim, como se estivesse me dando uma dica, oi, olha, você podia procurar alguém, algum profissional. Eu assim, será que ela está me dando uma indireta? Eu não entendo muito bem essas dicas sociais. Mas assim, no final eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Será que é pra... Porque o pai das crianças, ele é muito extrovertido. Aí eu falei, não, só pode ser eu. Só pode ser pra mim essa dica aí. Então, aí eu pensei assim, poxa, então eu vou buscar, eu vou tentar saber. Só que do jeito que eu sou, eu tudo quero esquematizado, planejado, programado. O que eu fiz? Fiquei 1 ano procurando um psicólogo, um profissional para me atender, só na busca para saber quem era especialista, se era online ou não. Na verdade, eu acho que eu estava atrasando o diagnóstico para não me confrontar com essa verdade. Mas fica aí a dúvida, né? Mas aí eu finalmente consegui uma neuropsicóloga e daí foram 10 sessões de avaliação com muitos testes e aí no final eu saí de lá com um diagnóstico de altas habilidades, de transtorno depressivo e de fenótipo ampliado do autismo. Porque ela falou, eu não vou te dar uma resposta, porque eu fiquei muito na dúvida se você está dentro do espectro, como autista de nível 1 de suporte, ou se você está no fenótipo ampliado. Mas aí eu falei, e aí, como é que a gente faz? Olha, antes de mais nada, vamos fazer o tratamento para sua depressão. Porque a depressão estava num nível já grave, uma depressão com ansiedade. Então, a gente refaz o teste depois. Porque pode dar falhas, né? Com a depressão, ela pode causar falhas cognitivas nas funções executivas e tudo mais. Ela falou, alguma coisa pode ter passado porque você está com essa depressão profunda. Aí eu falei, tá bom. Aí, na primeira sessão de terapia, eu contei para ela uma história
do meu passado. Aí ela falou, poxa, se você tivesse me contado essa história antes, eu já tinha anotado lá autista nível 1, com certeza. Porque... E aí eu deixo aqui, assim, o que eu acho a maior dica para as mulheres que estão procurando um diagnóstico, né, que estão se auto-identificando da mesma maneira que eu me auto-identifiquei, que é assim, sejam completamente sinceros, o máximo possível com o profissional que vai te avaliar. Contem o que você acha que não é uma um sintoma, pode acabar sendo, sabe? A pelinha do dedo que você tem mania de tirar o tempo todo há 20 anos. Conta, divide essas coisas, porque o profissional é que vai saber avaliar se aquilo ali é importante ou não.